Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje nós vamos começar a trabalhar no nosso livro didático um assunto que é importante, geralmente cai no Enem, cai em vestibulares, que o assunto é regimes totalitários. Então hoje nós vamos ver, na aula de hoje, que é uma aula introdutória, nós vamos ver o que foi, aliás, os regimes totalitários que existiram na Europa, né? Então, como aula introdutória hoje, nós vamos falar sobre o conceito de regimes totalitários e também vamos falar também sobre as características dos regimes totalitários. Na aula de hoje, como é introdutória, vamos falar apenas desses pontos, mas vamos ter ainda 3 aulas sobre esse assunto. Porque vamos falar sobre o fascismo na Itália, que foi um regime também, né, um regime totalitário. É o modelo, é o protótipo, né, do que é fascismo. Mas também vamos ver na terceira aula o nazismo na Alemanha, e também muitas pessoas consideram também o regime de Joseph Stalin na União Soviética, chamam de stalinismo. Também alguns consideram esse movimento, né, esse regime de Stalin, como também um regime totalitário. Então, aula de hoje, introdução aos regimes totalitários, e nas próximas aulas, fascismo, nazismo e stalinismo, ok? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que os regimes totalitários, eles vão surgir, com exceção do stalinismo, né? Eles vão surgir no período entre guerras. O stalinismo também vai surgir nesse período entre guerras, mas ele vai se estender até a morte de Stalin em 53, né? Então, o período entre guerras é o período entre 1918 e 1945. Então, durante esse período chamado de entre guerras, é que vai surgir esses 3 regimes, que é considerado por alguns ou por muitos como regimes totalitários, ok? A primeira coisa que nós devemos compreender, o primeiro tópico que devemos compreender desse assunto, é o seu contexto histórico. Então, o seu contexto histórico, como eu falei, é o período entre guerras, de 1918 a 1945. Esse período chamado de entre guerras, ele vai ser caracterizado por um momento de crises. Vai haver muitas crises. A Primeira Guerra Mundial vai deixar um lastro de destruição na Europa. Um lastro de desemprego, de fome, de miséria na Europa. Então, essa situação de pobreza, de desemprego, de fome, de miséria, vai ser uma porta aberta para os regimes totalitários, para uma pregação de um Estado forte que venha solucionar os problemas da sociedade, os problemas políticos, os problemas de cada indivíduo. Então é importante compreender isso, que é na miséria do mundo pós-guerra que esses movimentos totalitários vão encontrar espaço para se desenvolverem, crescerem e se estabelecerem. Nós vimos que no período entre guerras, nós vamos dizer que a Europa vivia uma situação triste, de decepção. Alguns países europeus que participaram da guerra, países como a Itália, ela se frustrou com o fim da guerra. Por que ela se frustrou? A Itália se frustrou porque quando ela começa a guerra, ela começa do lado dos alemães. Mas do meio para o final da guerra, ela passa para o lado, né, dos franceses, dos ingleses e dos russos, com promessas de que quando terminasse a guerra, ela teria alguns benefícios com o fim da guerra, como territórios para exploração colonial, né?
na África ou na Ásia, ou seja, ressarcimento de dívidas com a guerra, e nada disso veio para a Itália. Então houve uma decepção dos italianos com o final da guerra. Mas a guerra, além de trazer decepção ou decepções para uns, vai também fazer surgir no coração de outros países um sentimento de revanchismo, principalmente na Alemanha, nos países que perderam a Primeira Guerra Mundial. Então, o que seria o revanchismo? É aquele desejo de vingança, de ódio, aquele desejo de querer dar o troco. Porque, no caso dos alemães, o problema foi que eles não perderam só a guerra, mas depois da guerra, o país mergulhou em muitos problemas de ordem econômica, social, política. Os alemães passaram fome, passaram uma crise tremenda. Então isso vai nascer no coração dos alemães um ódio muito grande pela vingança, principalmente contra a Inglaterra, contra a Alemanha e contra também os países, todos os países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Né? Vai haver esse desejo de vingança. Então, as decepções e o revanchismo fazem parte desse mundo entre guerras. Um outro elemento desse mundo, dessa Europa entre guerras, é o crescimento, o desenvolvimento nesses países do sentimento nacionalista. Então, alguns países vão abrir-se a essas ideias de que o país ele está acima de tudo, acima do cidadão, acima de outros países, que nenhum país pode interferir ou ditar as leis ou regras para o funcionamento de um determinado país. Então, o nacionalismo, que é esse sentimento de que o país está acima de tudo e de todos, vai crescer em vários países, inclusive na Alemanha e inclusive na Itália. Né? Também esses países que estavam frustrados e alimentavam o revanchismo, eles vão fazer fortes críticas à filosofia liberal ou à filosofia capitalista. Eles vão acusar o liberalismo pela causa da miséria que eles estão passando. Então, por isso que eles vão criticar o liberalismo político. Eles vão dizer que a democracia, né, a gente vai ver isso depois, a democracia é responsável por esse caos que esses países estão passando. Né? Eles vão criticar o liberalismo econômico, o capitalismo. Eles vão criticar as liberdades ou o liberalismo jurídico. Então, essas críticas ao liberalismo serão uma marca nesse período entre guerras. E um fator também muito importante que vai também surgir, vai se desenvolver, é o pensamento socialista. Muitos dos países que estavam sofrendo, passando dificuldades por causa da Primeira Guerra Mundial, alguns vão querer se espelhar na Revolução Socialista Russa, vão querer implementar isso dentro dos seus respectivos países. Então vai surgir partidos comunistas na Itália, vai surgir partido comunista na Alemanha, e isso vai preocupar a elite capitalista, que não quer ver dentro dos seus países uma nova revolução russa. Né? Então o pensamento socialista que vai se desenvolver no período entre guerras será um fator que irá preocupar a burguesia, o empresariado. Então esses fatores do mundo pós-guerra, do mundo entre guerras, serão fatores que serão determinantes para surgir os regimes totalitaristas, principalmente na Itália e principalmente na Alemanha. Né? Pronto, esse é o contexto histórico onde irão surgir os regimes totalitários. O segundo tópico que eu quero tratar nessa aula
é sobre as características desse regime totalitarista. Então, o que seria um regime totalitarista? Se define totalitarismo com uma frase, que é uma frase que resume em poucas palavras o que é o regime totalitário, um regime totalitário. E a frase é a seguinte, abre aspas, nada deve existir acima do Estado, fora do Estado, contra o Estado, fecha aspas. Então, a filosofia do regime totalitário é essa, nada deve existir acima do Estado, fora do Estado, contra o Estado. Então, os regimes totalitários é aquele regime onde o poder de um país está nas mãos de uma pessoa ou de um partido. E todas as instituições desse país devem se curvar aos interesses do Estado, que é representado por um partido ou por um indivíduo, por uma pessoa, ok? Então isso é o que é o regime totalitário. Então, quais são as características, né? É o totalitarismo, ou seja, todo o poder concentrado na mão de um líder. Quando a gente vai para a Itália, esse líder que irá concentrar todo o poder em suas mãos é Mussolini. Quando a gente vai para a Alemanha, essa pessoa que vai ter todo o poder nas mãos é Hitler. E se a gente for para a União Soviética, essa pessoa que vai concentrar todo esse poder nas mãos é Stalin, né? Então, todo o poder na mão de um indivíduo que ele representa o Estado. Essa é a primeira característica, o totalitarismo. A segunda característica dos regimes totalitários é o nacionalismo. A gente viu no contexto histórico que as ideias de nacionalismo começaram a fervilhar nesses países. Então, o que seria o nacionalismo? É a ideia de que a nação está acima dos interesses individuais. Então, aquela ideia de que o país cuida do cidadão, ela é invertida. Pelo contrário, né? Aqui, o cidadão é que deve abrir mão dos seus direitos para o Estado. O cidadão que não abre mão dos seus direitos para o Estado, ele se torna um inimigo do Estado. Aí ele vai ser perseguido, ele vai ser morto, ele vai ser torturado, ele vai ter que fugir. Então o nacionalismo é isso, a nação está acima. Os interesses da nação, né, estão acima dos interesses do indivíduo. Todo indivíduo que faz parte de um regime totalitário, ele é obrigado, ele tem que abrir mão dos seus interesses, de suas crenças, dos seus objetivos, para abraçar os objetivos e interesses do Estado. Então esse é o nacionalismo. Uma outra característica é o romantismo. O romantismo é uma característica também desses regimes totalitários. E o que seria o romantismo? O romantismo é uma inspiração no passado. A força das ideias, ou melhor, a idealização do passado como um passado de glória que deve ser reeditado por esse líder, por esse chefe ou por esse país. Na Alemanha, por exemplo, esse romantismo vem da ideia de que Hitler pregava no seu livro, né, Mein Kampf, pregava que a Alemanha deveria, a partir dele, construir o terceiro Reich, ou seja, o terceiro império alemão. Eles já tinham vivido já o Sacro Império Germânico, o Segundo Império com Otto von Bismarck, e agora ele quer reeditar o Terceiro Império. Então, o romantismo é a inspiração em épocas de ouro dos seus países. Então, o próprio Mussolini na Itália vai se inspirar na grandeza da Roma imperial. Então, ele vai se inspirar na grandeza dos imperadores, da expansão territorial da antiga Roma. Então o que é isso? É o romantismo. É buscar inspiração na história gloriosa passada, né? Uma outra característica
dos regimes totalitários é o terror, é o medo. Os regimes totalitários, eles trabalham com o terror, com o medo. As pessoas são amedrontadas. As pessoas que não se adequam à política de um Estado totalitário, ela corre o risco de vida. Ela pode morrer, ela pode ser presa, torturada, ela pode perder seus bens, ela pode ser sequestrada e nunca mais voltar, né? Então, paira um medo, um terror sobre as pessoas. Então, o terror e o medo do que vai acontecer faz parte. Por que os regimes totalitários usavam o terror? Porque o terror é um mecanismo político para controlar a sociedade. O medo, através do medo se controla as pessoas. Através do medo se controla, né, os vários segmentos da sociedade. Então, o terror, o medo, é uma característica dos regimes totalitários, né? Uma outra característica é a existência de milícias. Então, o que são milícias? Milícias são grupos civis, não são grupos militares. Não é gente treinada no exército, nas forças armadas. São grupos civis, pessoas civis, homens e mulheres armados, civis, com livre uso da força. Então, tanto o regime de Hitler como o regime de Mussolini, eles possuíam uma milícia, um grupo de pessoas armadas para fazerem, entre aspas, os seus serviços, para intimidar, para ameaçar, para matar, né? Para praticar atos de terrorismo em favor do Estado. Isso vai acontecer durante os regimes totalitários, né? Mussolini, na Itália, a milícia que apoiava Mussolini eram chamados de camisas negras. Na Alemanha, a milícia que apoiava Hitler e fazia o trabalho sujo de Hitler era a SA, né? As seções de assalto. Então, é um elemento dos regimes totalitários a existência e a atuação de milícias, né? Uma outra coisa que existe nos regimes totalitários é que os regimes totalitários, eles têm uma invenção, eles criam um inimigo comum. Eles levantam uma hipótese, às vezes concreta, às vezes apenas virtual, de que existe um inimigo contra o qual eles têm que lutar, né? Então a gente vai ver que na Itália os comunistas eram esse inimigo, como também na Alemanha, mas também depois que Hitler idealizou a questão do extermínio de judeus, eles também vão colocar os judeus como inimigos. Então o regime totalitário, eles trabalham contra, levantando a ideia de um inimigo contra os quais eles têm que lutar. Às vezes esse inimigo é real, mas às vezes é apenas a oposição comum em qualquer sociedade, mas às vezes esses inimigos são apenas criações para justificar atos de violência, para justificar o aprisionamento das mentes que apoiam, né, esses regimes, né, e para justificar toda a permanência e controle dessas pessoas, né, que estão no poder. Então, um inimigo comum ao regime, isso é muito comum nos regimes totalitários, né? Uma outra característica que também é importante é partido único. Então, no regime social, no regime totalitário, eles não aceitam nenhum tipo de oposição ao Estado e nem ao seu líder. Então, por isso, todos os países que se desenvolveram e terminaram num regime totalitário, a primeira coisa que eles fizeram ao chegar no poder foi colocar na ilegalidade todos os partidos políticos. E só ficou o partido do líder para dirigir politicamente os destinos da nação.
Então é a ideia do partido único. Não aceita oposição ao Estado. Ou seja, eles são antidemocráticos. Eles não querem ter oposição política, porque eles querem se perpetuar no poder, por meio do terror, da violência, do engano e assim por diante. Uma outra característica que nós podemos observar nos regimes totalitários é o culto ao líder. Então, os líderes desses regimes totalitários, eles são tidos como divindades na Terra, né? Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, eles eram venerados como seres semidivinos ou divinos. Há poesias na União Soviética, na época de Stalin, que tratam Stalin como se fosse o faraó do Egito. Stalin sendo tratado como o responsável até pela fertilidade da terra. Então, veja o grau de veneração, de adoração que eles tinham pelos seus líderes, né? Quando Hitler ia para uma aparição pública num estádio de futebol, a gente pode ver isso quando ele foi assistir, né, os Jogos Olímpicos em 36, em Berlim, né, na Alemanha. Quando ele entrava no estádio, o povo que estava no estádio se levantava para estender o braço para ele, para homenageá-lo, para exaltá-lo, glorificá-lo. Então havia essa veneração. Por que havia essa veneração? Porque o sistema educacional da época inseria isso no conteúdo escolar das crianças, e as crianças cresciam aprendendo nas escolas essa admiração, essa exaltação que eles deviam ter com o seu líder, né? Então, o culto ao líder faz parte, né, dos regimes totalitários. Uma outra coisa também que faz parte, uma outra característica, é o uso da comunicação de massa. Então, os líderes totalitários, como Mussolini, Hitler e Stalin, eles vão usar os meios de comunicação, como o rádio, o cinema, os jornais, até as próprias escolas e as igrejas, como mecanismos de comunicação, de transmitir informações a favor do regime, a favor do Estado, a favor dos líderes. E ai daqueles que não se adequassem ou não se rendessem a comunicar só coisas boas do líder e do país, né? Então, o uso da comunicação em massa, para quê? Para fazer a cabeça das pessoas. As pessoas não eram para terem liberdade de pensamento, e muito menos liberdade de expressão. Então havia um controle do Estado sobre os meios de comunicação e sobre as instituições responsáveis por transmitir ideias, como escolas e igrejas. Então, o uso de comunicação de massa é também uma característica dos regimes totalitários. Uma outra característica dos regimes totalitários, é que eles são antiliberais, né? Eles são contrários à liberdade. Então, eles procuram fazer de tudo para cercear, para limitar a liberdade das pessoas. Então, a submissão das liberdades individuais aos interesses do Estado. Então, você não pode pensar o que quer, você não pode falar o que quer, você não pode crer do jeito que quiser, você não pode fazer parte de uma outra agremiação política que não seja a do partido que está no poder. Então, um Estado contrário às várias modalidades e naturezas de liberdade, nós chamamos esse Estado de antiliberal. Ele é fechado. E como ele é antiliberal, tem ainda mais uma característica. Se ele é antiliberal, ele é antidemocrático. Não existe democracia, não existiu democracia
nos regimes totalitários instalados na Europa, né? A democracia para esses líderes totalitários limita o poder do líder. Então, eles não querem ter seus poderes limitados. Então, o que é isso que eles fazem? Eles combatem qualquer manifestação democrática, ok? E tudo isso é implantado na cabeça das pessoas por meio do idealismo. O que é o idealismo? O idealismo é o poder que as ideias têm ao se instalar ou serem instaladas na cabeça de uma pessoa. Então, a filosofia nazista, a filosofia fascista, o stalinismo, as ideias desses regimes foram colocadas na cabeça das pessoas e fazendo a cabeça das pessoas e convencendo as pessoas de que esses regimes são a solução para os problemas sociais. Então todas as pessoas iriam se adequar aos interesses desses líderes e aos interesses desses estados totalitários, né? Então, meus queridos alunos, esta foi a nossa aula de hoje. Regimes totalitários, introdução. Então nós tratamos hoje de quê nessa aula? Tratamos do contexto histórico, assimilem, né? Como era que estava a Europa no período entre guerras. E o segundo aspecto que nós tratamos foi a respeito das características dos regimes totalitários ou do totalitarismo, ok? Estudem em outras fontes, pesquisem em outras fontes, né? E até a próxima aula, se Papai do Céu nos permitir, ok? Tchau, até mais.